E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Inorazal e queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Esta é a nossa quarta aula de trigonometria na circunferência. Se você está vendo ela como a primeira, é muito importante que você pause o vídeo e volte para ver as anteriores. Assim, você terá embasamento para chegar aqui e resolver exercícios junto comigo desta aula. Tudo bem? Lembrando que as 3 aulas anteriores foram muito teóricas. Nessa nós vamos ter alguns exercícios para estar aplicando tudo que nós já vimos até então. Perfeito? Então vamos começar aqui, pessoal. Como dito na aula anterior, o seno ele representa a projeção do ângulo no eixo alfa, no eixo y. Ou seja, vou desenhar aqui um ângulo que seja o ângulo 45 graus. Ângulo aproximado aqui, ângulo de 45 graus. O seno, então, pessoal, como podemos observar na aula passada, ele é a projeção no eixo y. Então, a coisa que você precisa entender: o seno sempre irá observar o eixo y. Sendo assim, uma forma de você gravar é você ligar o seno do S do verbo subir. Só é possível subir na vertical. Então, seno subir. Então, sempre seno subindo. Sempre você estará trabalhando na vertical. Aí, pessoal, podemos perceber também que, então, esse trecho aqui, este segmento nosso aqui, ele vai representar o seno de 45. Vimos também que o seno no ciclo trigonométrico, ele já possui os mesmos valores que nós já tínhamos costume lá no triângulo retângulo. Ou seja, seno de 45, nós sabemos pelaquela tabelinha dos arcos notáveis, é igual a raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, o que significa isso? Que esse trecho aqui, ele irá medir raiz de 2 sobre 2. Detalhe, pessoal, lembrando que o nosso raio do ciclo trigonométrico, aula 2, sempre é igual a 1. Ou seja, o máximo que o ângulo pode projetar aqui, é 1. A maior projeção existente aqui no eixo seria 1. Eu queria, pessoal, que vocês percebessem o seguinte. Nós temos aqui, o ângulo 0. Temos aqui o ângulo de 90 graus. O de 180 e o de 270 e, por fim, 360, que é congruente aqui ao 0 graus. Quando nós estamos no ângulo 0, o ângulo 0 ele vai e volta no mesmo lugar. Sendo assim, ele não causa nenhuma projeção em y. Quando ele não tem nenhuma projeção, significa que o seno de 0 é igual a 0. Então, primeiro passo, seno de 0 é igual a 0. Seno de 0 graus igual a 0. Ou seja, como ele está aqui, quando ele vai projetar aqui, ele vai projetar um ponto na origem. Se você abrir o ângulo 1, um pouquinho maior, ele já dá uma projeçãozinha. Tudo que você vai crescendo aqui, vai projetando mais no eixo, ou seja, vai sombreando mais meu eixo. Então, meu seno parte em 0, ele vai aumentando a sua projeção. Em 45 nós vimos que é 2 raiz de 2. Quando ele chega aqui, em 90 graus, ou seja, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ele vai possuir o valor igual a 1. Por quê? A projeção será tudo isso aqui, todo o raio da minha circunferência. Sabendo que o raio da circunferência é igual a 1, então o meu seno aqui, de 90 é igual a 1. Lembrando, pessoal, que esse primeiro arco aqui, seno de 90, se a gente for transformar ele vai resultar no arco de π sobre 2. Professor, mas como que transforma mesmo?
Muito simples, você pega 90 e multiplica por π sobre 180. Simplificando aqui, você vai encontrar π sobre 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Em 180, também falamos que é o arco π. Ou seja, esse arco aqui vai medir π. Em 270, eu tenho que é 3π sobre 2. Em 360, eu tenho 2π. Isso aí, pessoal, é revisão de outra aula, tudo bem? Então, ó, o seno de 90 ou seno de π sobre 2 igual a 1. O 180 aqui, ó, observe que você parte do zero aqui, ele vai a 1, ele chega aqui de novo. Qual seria a projeção de 180 em y? Ó, a projeção, a sombra, apenas um ponto, não seria? Ou seja, ele não saiu do meu zero. Sendo assim, o seno de π, seno do arco π, ou seno de 180, será igual a 0. Tudo bem? Agora, perceba o que acontece comigo aqui, ó. Quando você está descendo, passando de 180, ou seja, um ângulo 181, 182, você já começa a ter uma projeção. Um exemplo, vou desenhar um ângulo aqui de 190 graus. A sua projeção no eixo Y, ó, ela passa a ser nessa parte de baixo aqui, ó. Como a sua projeção ela fica na parte negativa do eixo, ou seja, abaixo do zero, a sua projeção, tudo que passa do 180 aqui, ela vai adquirir um valor negativo. Então, ó, aí você parte do zero, menos, até chegar no máximo do negativo. O máximo do negativo, pessoal, é aqui no 270, ó, onde a sua projeção será o raio da circunferência, ou seja, medirá 1, mas como está negativo, meu seno de 270, ou o seno do arco 3 sobre 2, será igual a menos 1. Finalizando, pessoal, ele parte do menos 1 aqui, ó, que é o limite, que é o maior, e ele vem diminuindo, ele volta, a sua projeção vai voltando, diminuindo, até voltar em 0 novamente. Então, perceba comigo que no seno, as minhas extremidades no eixo X mede 0, a minha extremidade aqui mede 1 e menos 1. Então, podemos dizer o seguinte, ó, lembrando daquela divisão de quadrantes, nós temos o seguinte, ó, este aqui, ó, é o nosso primeiro quadrante. Só detalhe, pessoal, a nível de curiosidade, quem dividiu os quadrantes dessa forma foi René Descartes. Ele, um dos propulsores do plano cartesiano. Então, este aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aí, pessoal, o que nós concluímos com isso? No nosso primeiro quadrante, nós partimos de 0 e chegamos a 1. Então, aqui sempre teremos o meu seno com valor positivo. Já no meu segundo quadrante, podemos perceber que nós partimos de 1, que era o limite máximo, e fomos até 0. Ou seja, todos os arcos e ângulos aqui dentro serão que produzirão seno no meu segundo quadrante positivo também. Então, o sinal aqui sempre será mais. Aqui, ó, perceba que como eu passo do 0, de 180, e vou até menos 1, meu sinal é negativo. E do menos 1 até 0, aqui também é negativo. Ou seja, todos os meus senos nesse trecho aqui, ó, eles sempre terão sinais positivos. E todos os meus senos nesse trecho aqui, ó, no meu terceiro e quarto quadrante, terão sinais negativos. Pessoal, esse jogo de sinal é muito importante a gente estar decorando eles. Decorando não, entendendo eles. Então, ó, aqui eu até coloquei uma tabelinha para nós preenchermos de forma didática os valores encontrados, para ficar mais fácil, mais entendido. Ó, o meu seno, ele começa
no ângulo zero, ele é igual a zero. Por quê? Não existe projeção. Ele vai projetar aqui um ponto no meu eixo y. Π sobre 2, lembrando que π sobre 2 é igual a 90, pessoal, abram aspas aqui, sempre que você quiser transformar radianos para graus, eu expliquei que basta você colocar o 180 no lugar do π. Então, ó, professor, esqueci o que é π sobre 2 mesmo? Π sobre 2 é igual a 180 sobre 2, ou seja, 90 graus. Sendo assim, ó, nós descobrimos que o meu seno, quando ele chega em 90, ó, ele mede o seu máximo, que é 1, é o seu limite. Temos também que ele parte de 180 e vem para, ele parte de 90 e vem para 180. Em 180, nós concluímos que não há projeção. Projeção é no zero. Então, o meu seno de 180 é igual a zero. O meu seno de 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, é menos 1. Esse aqui é o menor seno que nós podemos ter. Ó, maior seno, menor seno. E por fim, 360. Ah, professor, mas você não fez o do 360 para nós vermos. Mas 360 não é côngruo a zero? Seria côngruo. Côngruo, pessoal, congruente, vem da palavra congruente, significa mesma medida no grego. Se ele tem a mesma medida, com certeza o seu seno também será igual a zero. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam aqui? Como que funciona o ciclo trigonométrico para o seno e, principalmente, os sinais. Esses sinais existem um macetinho que no final da aula eu vou estar passando para vocês, tudo bem? Agora, nós vamos perceber aqui o cosseno. Pessoal, o cosseno aqui, ele tem propriedades bem parecidas com o seno. O cosseno, a projeção dele não é em y. A projeção do meu cosseno é sempre em x. Ou seja, se eu traçar aqui o ângulo, o mesmo ângulo que eu tracei em cima de 45 graus, eu tenho que eu não vou preocupar com a minha projeção em y, sempre minha projeção será em x, ou seja, o meu cosseno será aqui, ó. Esse trechinho é o trecho que representa cosseno de 45. Sabemos que pela nossa tabela dos ângulos notáveis, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí você pode até me perguntar, professor, mas deu o mesmo resultado do seno. Por quê? O cosseno e o seno de 45, eles são do mesmo tamanho. Porque, perceba comigo, que o 45 graus, ele parte o meu primeiro quadrante, essa parte aqui no meio. Como ele parte no meio, a projeção dele em x é igual à projeção em y. Viu que lindo? Pessoal, eu sinceramente, eu acho a matemática, especialmente a trigonometria, algo lindo. Algo perfeito que se encaixa, é uma coisa excepcional. Sendo assim, pessoal, ó, perceba que a minha projeção aqui, o meu seno de 45 foi raiz de 2 sobre 2. O meu cosseno de 45 também foi raiz de 2 sobre 2. Porque como nós podemos dizer de uma forma interessante, o ângulo de 45 graus ele é a bissetriz do primeiro quadrante. Ou seja, ele parte o meu ângulo de 90 graus ao meio e as projeções são iguais. Tudo bem? Então, por isso, explicando aqui dentro do ciclo o porquê dos dois terem essa relação. Lembrando então, pessoal, que ó, o cosseno, esquece aqui o y, a gente sempre vai observar o eixo x. Uma forma de você memorizar isso, você pegar o có e em vez de ser cosseno, você põe correndo. Ó, correndo. Você para correr, você tem que estar na horizontal. Não tem como correr para cima, sempre na horizontal. Então, sempre em x, jamais na vertical. Então, pessoal, este é o nosso cosseno. Lembrando que o meu ciclo trigonométrico ele vai possuir as mesmas propriedades. Aqui é zero, aqui é π sobre 2,
o arco produzido, ou 90 graus. Eu tenho aqui π, ou 180 graus. E 3π sobre 2, ou 270 graus. E finalizando aqui, 2π. Tendo isso, pessoal, nós podemos agora estudar o sinal do cosseno. É muito importante vocês observarem o seguinte, ó. Imagine comigo um ângulo que meça 0 graus, ou seja, 0 ou côngruo aqui, 360. A projeção dele em x será o máximo possível, ou seja, será igual a 1. Por quê, professor? Mas é estranho, né? Cosseno de 0 igual a 1, mas é. Porque o ângulo 0, ele produz toda a projeção do raio, ou seja, 1. Então, pessoal, temos o seguinte, ó. O cosseno de 0 do ângulo 0 é igual a 1, ou seja, o máximo, né? O cosseno ele nunca irá passar de 1, nem ser menor que 1. Menor que menos 1, tudo bem? Então, ó, ele passa de 1, ele vem, a cada momento que vai subindo aqui, ó, a sua projeção vai diminuindo. Observe que ele já veio aqui em 45, a projeção dele já voltou para metade quase do eixo. E assim sucessivamente. Quando ele chega em π sobre 2, o cosseno de π sobre 2, ele adquire um valor, ó, igual a 0. Ele projeta só um ponto no meu eixo x. Então, cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Aqui, ó, em π, cosseno de π ou de 180, ele preenche todo esse raio aqui, ó. Ou seja, ele mede 1. Só que como nós estamos antes do 0, para ficar uma coisa mostrada vetorialmente ou com posição geográfica, a gente diz que o cosseno de π é igual a menos 1. Tudo que passar para cá tem um sinal negativo. Por fim, pessoal, nós vamos aqui, ó, lembrando que menos 1 é o meu menor cosseno. Aqui, ó, eu estou descendo, descendo, descendo e chego em 3π sobre 2. 3π sobre 2 vai projetar, 0 aqui no meu eixo também. Como ele projeta em 0, eu tenho que cosseno, subir um pouco aqui, cosseno de 3π sobre 2 é igual a 0. Ele partindo de 0, ele volta aqui, ó, quando ele chega em 360 ao 0, ele torna a medir 1, porque a sua projeção, ó, pega todo o raio. Sendo assim, pessoal, preenchendo a nossa tabela aqui de forma didática, nós entendemos que o cosseno ele é igual ao seno. Ele tem seu maior em 0, seu maior em 1 e o menor em menos 1, mas as suas posições de encontrar o seu 1 e o seu 0 são diferentes. Vamos começar a preencher aqui, ó. Eu tive que cosseno de 0 ou 360 é igual a 1, porque a projeção no eixo x é o máximo. O cosseno de 90, ele projetou apenas um ponto, ou seja, ele não partiu da origem, é 0. O de 180, nós vimos que ele preenche todo o raio, mas na forma negativa, então é menos 1. O de 270, ou 3π sobre 2, ele também é 0, porque ele não tem projeção no eixo x. E por fim, o 2π, ele totaliza em 1 também, porque ele representa um ângulo de 360 graus. Então, pessoal, uma notinha que nós precisamos lembrar aqui. Tá, antes disso, só estudando os sinais aqui, como nós fizemos no seno, nós temos que o seno, então o cosseno no primeiro quadrante, fazendo aquela divisão, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Fazendo aqui, pessoal, ó, nós entendemos que nosso primeiro quadrante sempre será positivo. Então, maisinho aqui para o nosso primeiro quadrante.
O nosso segundo quadrante, ó, ele parte de 0 e vem a -1. Ou seja, ele está diminuindo aqui, ó. Toda a projeção que eu tenho aqui, se eu tiver o ângulo de 91 graus, ele já não projeta mais o meu x positivo. O ângulo de 91 graus, ele vem projetar aqui, ó, no meu negativo. Ou seja, tudo que está entre 90 e π é negativo aqui, ó. Tudo bem? A mesma coisa ocorre aqui, ó. Quando eu parto do meu π até 0, de -1 a 0, também é negativo, porque ele só vai projetar na parte negativa do meu eixo. Aqui já na positiva, ó, eu parto de 270, eu volto para a parte positiva. Então aqui também é mais. Então, pessoal, de uma forma geral, entendendo a ideia, este é o quadro de sinais do cosseno. Ele sempre irá trabalhar dessa forma. E temos o seguinte, ó. O meu cosseno, ele sempre será cosseno de qualquer ângulo alfa, sempre trabalhará nesse tamanho aqui, ó. O meu, ele está entre menor, cosseno de alfa pode ser -1, podendo possuir qualquer valor entre -1 e até 1, ou até mesmo eles. Jamais você vai fazer um cálculo e vai encontrar cosseno igual a 2, cosseno igual a 3, cosseno igual a 4. Jamais. Ele sempre será de -1 a 1. A mesma coisa acontece com o seno. O seno de qualquer ângulo alfa, quando eu falo ângulo alfa, pessoal, é porque pode ser qualquer um. Ele sempre terá o seu valor entre -1 e 1. Esse jogo de sinais aqui, pessoal, tem uma forma muito interessante da gente estar gravando ele, ó. Eu vou desenhar aqui duas circunferências e vocês vão perceber. Eu tenho aqui meu seno e o meu cosseno. Você vai observar aqui que parece um pouco dois rostinhos. Sem tudo que você colocar à frente aqui, você põe sono. Tudo bem? Uma forma de você gravar, sono. Sem sono, quem está sem sono está em pé. Olha para você ver como esse sinal do seno, ele não parece um rostinho em pé. Olha os dois olhinhos e a boquinha. Sem sono, em pé. Com sono, vou fazer com a caneta de uma outra cor aqui que vai ser mais interessante. Com sono, o rostinho está deitado. Ó, os dois olhinhos aqui, a boquinha. Pode ver que eu até coloquei o sinal de menos aqui de lado para interpretar isso. Então, para você quiser gravar os sinais do seno e cosseno, lembra disso, do sono. Sem sono, em pé. Com sono, deitado. Tudo bem? Pessoal, a última coisa que eu queria falar em cima de seno e cosseno é o seguinte. Nós observamos que o cosseno de 45 deu raiz de 2 sobre 2. E a projeção dele aqui, ó, foi a mesma no ângulo, no eixo Y. Ou seja, foi o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Observe, pessoal, o seguinte. Quando nós traçamos essa reta aqui, ela tem o mesmo tamanho dessa aqui, ó, que forma um triângulo retângulo. Tudo bem, ó? Seno de 45 e cosseno de 45. Como aqui é o mesmo tamanho, eu posso dizer que aqui é seno de 45. Então, pessoal, eu tenho aqui cosseno de 45 e seno de 45. Eu aplicando isto no teorema de Pitágoras, que me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, eu tenho o seguinte, ó, quem é meu cateto aqui? Meu cateto aqui não é não é essa parte do ângulo, e ele não é um raio, ele não mede 1, então, ó, 1 ao quadrado é igual cosseno. Pessoal, está aqui 45, mas isso vai ocorrer com qualquer ângulo, porque todo ângulo que eu fizer aqui, ó, eu posso
estar dimensionando nele os dos dois catetos. Então, ó, ao quadrado é igual a cosseno de alfa, vou colocar alfa porque representa todos os ângulos, ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado. 1 ao quadrado é ele mesmo, então nós temos aqui essa relação, ó, seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Essa, pessoal, é uma das relações mais importantes que você precisa entender para você resolver exercícios de trigonometria. Nós chamamos essa relação aqui, ó, de relação fundamental. Relação fundamental. Porque sempre que você tiver a resposta de um seno de qualquer ângulo, você vai conseguir a resposta do seu cosseno. Basicamente, só juntando aqui, ó, essas informações. Porque o seno de alfa ao quadrado, ou seja, o seno de qualquer ângulo ao quadrado somado a outro, ou cosseno do mesmo ângulo ao quadrado, será igual a 1. Tudo bem? Nós vamos resolver alguns exercícios com a relação fundamental e você vai entender melhor um pouco mais sobre isso. Mas de cara já te digo que isso aqui, ó, é um dos pontos chaves da trigonometria na circunferência. Tudo bem? Então você entendendo essa relação e esses dois sinais aqui na aula de hoje, pode ter certeza que essa aula foi muito bem aproveitada. Vamos resolver alguns exercícios? Ó, resolva. Então, cosseno de π. Pessoal, muito tranquilo, né? Cosseno de π nós sabemos que, lembrando aqui do nosso ciclo trigonométrico, seria menos 1. Lembrando, pessoal, que quando você for resolver esse tipo de exercício, é sempre interessante você desenhar uma para o seno e outra para o cosseno, por causa dos sinais. Então, eu tenho aqui cosseno, seno. Cosseno com sono, então o rostinho é deitado, ó, a boquinha deitada, deitado. Seno é sem sono, então, ó, em pé, em pé. Então, ó, eu tenho que cosseno de π não está aqui, ó. Se π está aqui, vai dar um raio negativo. Menos 1. Seno de zero, ó, ele está aqui, ó. Quando o seno não é no eixo y, vou marcar aqui, ó, eixo y, seno de zero será igual a 0. Seno de π sobre 4. Aí você, professor, eu não sei o que é π sobre 4, como é que eu vou fazer? Muito simples, pessoal. Quando você não tiver essa relação, transforma para graus. Ó, para você transformar para graus, no lugar de π, você põe 180. Porque lá na primeira aula nós vimos que 180 é igual a π dividido por 4. 180 dividido por 4, nós temos, pessoal, que é igual a 45. O ângulo de 45 graus. Então, ó, seno de 90, ó, seno de 45 graus, lá na nossa tabelinha, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Aí cairá cosseno de π sobre 6. E aí, professor, como é que eu faço? Ó, lembrando também, pessoal, só um detalhe, 45 está no primeiro quadrante, ó. Então, o seu seno é positivo. E aí, professor, mas como que eu vou fazer aqui o meu cosseno de π sobre 6? Mesma coisa, ó. No lugar do π 180, 180 dividido por 6, eu tenho que é 30. Então, aí basta, pessoal, você recorrer à sua tabela de ângulos notáveis. Detalhe, pessoal, ela é muito importante. Se caso você ainda tem dúvidas de como que faz, de qual que é o seno de um ângulo ou cosseno de um ângulo dos ângulos notáveis, não deixe de estar praticando, não deixe de estar correndo atrás disso, tudo bem? Então, ó, o meu cosseno de 30, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Ó, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2, ó, é igual a 90 graus. O cosseno de 90 graus, ó, imagina um ângulo de 90 graus aqui, ó.
ele vai produzir o que em x? Zero. Então não existe cosseno. Existe, né? Cosseno de 90 graus igual a zero. Seno de 3π sobre 2, ó. 3 no lugar do π por 180, 2, corta aqui, tem 90, 3 vezes 9, 270. É igual a 270 graus. O seno de 270 graus, ó, ele vai possuir um valor negativo e ele vai dar uma projeção, ó, ou seja, menos 1. É o menor seno possível. O cosseno de 3π, de π sobre 3, ó, 180 sobre 3, daria aqui 60 graus. Cosseno de 60 é igual a meio. Isso, pessoal, essa relação eu estou trazendo lá do meu relação de ângulos notáveis. Então, pessoal, perceba que aqui você pode ver que você consegue calcular cosseno de arcos. Ó, todos esses aqui são arcos, não ângulos. Mas você conseguiu calcular porque você já sabe a relação de arco para ângulo. Aqui, pessoal, ó, 2π sobre 3, essa aqui eu deixei aqui até para dar uma curiosidade para a próxima aula. No lugar do π por 180, corto aqui, ó, 60, é o ângulo de 120 graus. Opa, opa, opa. Aí você vai virar, professor, pera aí. Nos ângulos notáveis eu não tenho um ângulo de 120 graus, não é? Como que eu vou calcular o meu cosseno de 120 se eu não tenho o meu ângulo de 120? Pessoal, até perdi um pedacinho aqui da explicação, ó. Agora que eu vi, demorei a subir a folha. Mas, ó, perceba comigo. Como que eu vou ter o cosseno de 120? Aí não faz sentido. Mas aí, pessoal, isso aqui, ó, vocês vão assistir a próxima aula, que eu vou explicar direitinho como que vocês vão fazer o cálculo do cosseno de 120, tudo bem? Não perde a próxima aula, não. Então, pessoal, aqui deixo por enquanto assim. Na próxima aula eu vou abordar sobre essa questão. A questão 2 me fala o seguinte, ó. Obtenha os possíveis valores de m, sendo que α é um arco trigonométrico. E aí, pessoal, olha, complicação, hein? Eu tenho um arco trigonométrico. O seno dele é igual a 4 mais 2m. Professor, como que eu vou fazer isso? Ó, você tem que partir sempre do que você tem, das suas premissas básicas que você aprendeu. O seno, nós aprendemos nesta aula, no início desta aula, qual é o meu menor seno? Meu menor seno é menos 1. Não existe seno menor que menos 1. Então, ó, menos 1, já que é alfa, já que é qualquer ângulo, te garanto que ele não vai passar de menos 1, não. É o menor. E o limite dele superior será 1. Então, a resposta que eu preciso entre o meu seno de alfa está compreendida nesse intervalo. Como o exercício fala os possíveis valores, significa que tem mais de um. Então, nós vamos trabalhar com intervalos. Aí, pessoal, partindo desse pressuposto, eu digo o seguinte, ó. No lugar, já que meu seno de alfa é 4 mais 2m, eu vou tirar seno de alfa aqui e vou pôr 4 mais 2m. Ó, então, eu tenho que esta resposta aqui também, ela tem que estar compreendida em menos 1 e 1. Aí, pessoal, isso aqui nós formamos uma inequação simultânea. Se caso você tiver dúvida, quiser entender um pouco mais do assunto, no nosso canal aqui tem aulas de inequações simultâneas. Pode procurar aí que você vai encontrar, tudo bem? Então, sendo assim, eu posso continuar fazendo aqui, ó. Na inequação simultânea, nós aprendemos o seguinte, ó. Você sempre que você tem um valor no meio aqui, ó, você pode jogar ele para os dois lados. Você pode não, você deve jogar para os dois lados para você isolar o seu m. Você não quer o valor de m? Então eu passo 4 para cá com valor negativo. Era positivo, eu passei negativo. 2m. 1 menos 4.
Resolvendo aqui, eu tenho menos 5. O mesmo que eu fiz com o 4, eu vou fazer também com o 2. O 2 que ele estava aqui multiplicando, eu vou jogar aí para os dois lados, dividindo. Então eu tenho, ó, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, ó. O meu m eu joguei para os dois lados também. Eu tirei ele do meu centro e joguei ele para os dois lados. Então significa o seguinte, que a minha resposta que eu busco no meu exercício, o meu m ele pode adotar qualquer valor entre menos 5 meios e menos 3 meios. Ou seja, qualquer valor que estiver aqui dentro desse intervalo, você pode colocar no lugar de m aqui, que vai dar um seno com arco trigonométrico. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a resposta. Esse exercício é um exercício que eu já vi cair em vestibulares, já vi cair em Enem. Então, assim, vale dar uma atenção para ele. Tudo bem? Aqui, ó, no exercício B, nós temos cosseno de alfa é igual a 3 menos 2m, sendo alfa pertence ao primeiro quadrante. Ó, o primeiro, pessoal, não tinha restrição. Podia ser qualquer ângulo. Então, eu usei aqui, ó, meu limite todo, de menos 1 a 1. Mas aqui não, ó. Aqui é uma restrição, ó. Bastante atenção nessa restrição, pessoal. O alfa, ele tem que pertencer ao primeiro quadrante. Então, vamos lembrar como é que o cosseno trabalha no primeiro quadrante, ó. No primeiro quadrante eu tinha aqui um cosseno de 0 é igual a 1 e o cosseno de 90 é igual a 0. Ou seja, no primeiro quadrante eu tenho um valor positivo. O meu maior é 1, o meu menor é 0. Então, aqui nós já não vamos usar esses valores extremos aqui, ó. Nós vamos usar meu menor é 0, cosseno de alfa, e o meu maior é 1. Então, ó, o meu cosseno de alfa, como ele está no primeiro quadrante, ou ele está em 0, de 0 a 1. Ele está, né, dentro dessa inequação aqui. Sendo assim, eu vou colocar no lugar do cosseno de alfa a minha funçãozinha aqui, ó, 3 menos 2m. Está em 1. A mesma coisa que eu fiz lá, eu posso fazer aqui, ó, o 3 para mim conseguir continuar mantendo essa desigualdade, ou seja, esses valores aqui com a mesma proporção, eu tenho que jogar eles para os dois lados com valor negativo. Então ele vem para cá com valor negativo e vai para lá também com valor negativo, ó, 1 menos 3. Resolvendo aqui, pessoal, ó, menos 3 menos 2m menos 2. Aqui, pessoal, acontece uma coisa muito, muito importante da inequação. Igual eu te disse, se você tem dúvida nisso, volta lá na minha aula de inequação que você vai entender bem isso aqui. O que acontece, pessoal? Quando você tem aqui uma variável negativa, você precisa multiplicar por menos 1. Você, professor, concordo, eu já até faço isso mesmo na equação. Só que, quando você multiplica uma inequação por menos 1, os valores dela passam a ter sinais trocados. Ou seja, ó, esse valor aqui é de menor, ele virou, ó, os dois sinais. Porque ao multiplicar por menos 1, isso aqui que era menos 3 passa a ser 3, então ele passa a ser maior que aqui. Percebe isso? Então, agora você pode finalizar o seu exercício. Finalizando o exercício aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. 3 sobre 2, m, 2 sobre 2. Tudo bem? O 2 passou dividindo para os dois lados. Aqui eu posso resumir, né? Posso ainda simplificar ali, ó. 2 sobre 2 é igual a 1. Ou seja,
o meu M, para respeitar essa regra aqui, ó, para que meu M esteja, meu alfa esteja no primeiro quadrante, o meu M, ele deve estar, ele pode ser o valor mínimo, máximo dele 3/2, o valor mínimo 1. Qualquer valores entre esse intervalo que eu inserir aqui no meu M, eu vou encontrar uma resposta aqui aceitável para o meu ângulo alfa pertencer ao primeiro quadrante. Pessoal, finalizando aqui a nossa aula, eu espero que tenha sido claro nos exercícios, espero que tenha ajudado de certa forma, e é isso aí. Qualquer sugestão, qualquer dúvida e comentário, nós estamos aqui à disposição para estar ajudando da melhor forma possível. Queria agradecer a atenção, nossa aula ficou um pouco extensa, mas creio que ela foi bem esclarecedora em cima do conteúdo de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Então, pessoal, estudem, busquem resolver exercícios do tema e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado e até mais.